Notícia boa, meus amigos. No meu entender, Bolsonaro confirma, estender o auxílio emergencial, mas com valor abaixo de R$ 600. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Rumo ao Nada. Se por acaso você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Olha, essa semana, eu trouxe a informação que o Paulo Guedes, estava propenso, a estender o auxílio emergencial por 1 ou 2 meses, mas queria que fosse o valor, a qual foi proposto pelo governo quando enviou ao Congresso Nacional aquela medida provisória, Você lembra, o governo propôs apenas R$ 200, e aí os senadores e deputados não gostaram e ampliaram para R$ 600, Agora o governo já está percebendo, gente, não tem outro tipo, a economia não vai voltar à ativa normalmente nesses próximos meses, E o governo já está percebendo que vai precisar sim prorrogar o auxílio emergencial. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou, no dia de ontem, que o governo vai estender o auxílio emergencial para os informais desempregados, mas que o valor não vai ser de R$ 600, Porque não é que o governo não queira, gente, me parece que tá faltando, Em entrevista que ele deu à Rádio Jovem Pan, o presidente disse que haverá uma quarta parcela de ajuda e que talvez ocorra até mesmo um quinto pagamento, ou seja, sugerindo que pode haver mais 2 pagamentos, fora esses 3 que já está garantido. Olha o que ele diz. Conversei com o Paulo Guedes que vamos ter que dar uma amortecida nisso aí, Ou seja, ele está dizendo que talvez R$ 600 não dá. Vai ter a quarta parcela, mas não de R$ 600. Eu não sei quando vai ser, 300, 400, e talvez tenha a quinta. Talvez seja 200 ou 300, até para ver se a economia pega, Para ver se a economia volta ao normal, Porque está difícil, gente? Nós estamos vivendo numa situação bastante complicada. A gente entende a agonia do empresário, que quer abrir o seu comércio, porque ele está vendo que muitas vezes, eu já estava conversando esse dia com um empresário, ele tem 22 funcionários, Ele me contava para mim assim, olha, muita gente fala que a gente está apavorado para abrir, porque a gente está com medo de quebrar. Ele falou, sim, o medo existe. O medo existe, é real de quebrar, mas já estamos quebrando, ele falou. Mas só que o meu maior medo, diz ele, esse empresário com o qual eu conversei, são 22 famílias que podem ficar sem o seu emprego, que podem ficar sem ter o que levar para sua família, Pensando no bem-estar do seu funcionário, porque, gente, tem patrão também que pensa, sim, no bem-estar dos funcionários e não visa apenas o lucro, Quer ganhar por ganhar, Mas também pensa no funcionário, Porque a gente sabe que você imagina, digamos que você tem uma empresa, gente, que você seja um empreendedor, você tem 4 funcionários, você tem a real, você sabe, cara, que aquelas 4 pessoas que trabalham com você, é você que é responsável por ela, querendo ou não, Mas o governo está pensando assim, olha, talvez uma quarta parcela aí de uns 400, R$ 300, uma quinta de uns 300 ou R$ 200, o governo ainda não sabe, Vai ter que discutir, porque enquanto a economia não abre, tá ficando difícil, É aquela velha história que eu falei. Se nós correr, o bicho pega, se nós ficar, o bicho come. Nós estamos vivendo essa situação onde os dois lados tá certo. Tá certo quem quer abrir as lojas, o comércio, para que o desemprego não aumente, Porque para gerar renda, economia e para as pessoas não passar fome, e está certo aquele que quer ficar em casa de medo de pegar o coronavírus. Ou seja, eu confesso para vocês, gente, que nessa briga aí eu fiquei em cima do muro, que não sei como me posicionar de fato, Mas eu ainda peço para você, que é o público aqui do canal, que é a pessoa de risco, são os idosos, são as pessoas deficientes, que, gente, tente ficar em casa. Não fique indo em festinha de aniversário, não. Não fique indo em festinha que amigo chamou, gente. Por favor, fica em casa. Só saia, se precisar, ir ao banco sacar sua aposentadoria, comprar o necessário, comprar sua alimentação, o seu remédio, mas vá de máscara, vá de luva se você precisa pegar o ônibus, gente. Se você for pegar o ônibus, o coletivo, coloque uma luva, tá?
Eu recomendo isso. Mas voltando à matéria, gente, olha o que o Bolsonaro disse. Não podemos jogar para o espaço mais de 110 bilhões que foram gastos dessa forma. Isso vai impactar nossa dívida no Tesouro, complementou o presidente da República. Em reunião com o empresário, na última terça-feira, Guedes já havia, admitido essa possibilidade de prorrogar por mais tempo o auxílio emergencial Corona Voucher. Segundo o ministro da Economia, a extensão poderia ocorrer por 1 ou 2 meses, mas com um corte para R$ 200. Ou seja, o Paulo Guedes está decidido apenas de R$ 200, mas o presidente da República já admitiu que pode ser mais, pode ser 300, pode ser 400, né? Vamos ver. O auxílio emergencial foi criado para durar apenas 3 meses, com valores concedidos em abril, maio e junho. Com a prorrogação por 2 meses, permaneceria até o mês de agosto e muito provavelmente a pandemia até lá não passou. O discurso pela prorrogação representa uma mudança de posição da equipe econômica, antes contrária à extensão da medida. Mesmo assim, a redução do montante concedido é defendida como fundamental. Guedes defende a redução do valor por causa das limitações das contas públicas. O ministro propôs uma ajuda de R$ 200 no começo da pandemia, e o Congresso alterou para R$ 600. No meu entender, gente, vai ser, não tem outro jeito, vai ter que prorrogar o auxílio emergencial. Mas é como frisei num vídeo recentemente que eu fiz aqui no canal. Vai ter que ter critérios muito mais específicos, um cruzamento de dados muito bem feito, porque, como vocês sabem, aqui uma grande maioria daqueles de fato que estavam precisando do auxílio emergencial não conseguiu ou está em análise até agora. E muitas pessoas com carteira assinada trabalhando, teve que a empresa, não parou, ou só apenas reduziu a quantia de funcionário, não parou, a pessoa foi lá, conseguiu receber o benefício e já sacar o benefício quase que automaticamente. Se inscreveu numa semana, já recebeu o benefício na outra. E aquelas pessoas que de fato estão desempregadas, estão precisando porque é doméstica, a patroa dispensou porque também foi dispensada do serviço, aí ela vai ficar em casa, ela mesma faz o trabalho e aí essa diarista, coitada, ficou sem o seu salário mensal, E aí depende desses R$ 600, só que não tem, Porque se escreve lá, está em análise, não sai nunca. E aqueles que não precisa, muitas vezes, em muitas situações, consegue antes. Ou seja, vai ter que estender, mas vai ter que analisar um pouquinho melhor os critérios, Enfim, eu vou ficando por aqui e eu pergunto para você, gente, você concorda que seja prorrogado por mais 2 meses o auxílio emergencial? Dê aí a sua opinião.